então, boa noite oficialmente a todos vocês, os que estão presentes aqui com a gente, muito obrigada. E também para quem está vendo a gravação aqui do nosso último encontro online da disciplina de Laboratório de Carreiras. E hoje a gente vai falar então sobre a entrega da atividade e também falar sobre avaliação regular e um pequeno resuminho aí de alguns tópicos para vocês se prepararem para avaliação também. Então fiquem à vontade, né, para abrir câmera, microfone, trazer pergunta para o chat. E a gente vai estar aqui, então, atendendo as turmas, né, minha, do professor Emanuel, do professor Gerson e da professora Tavani. Boa noite, professor Emanuel. Boa noite, professora Ana. Boa noite, estudantes. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nosso último encontro online da disciplina de Laboratório de Carreiras, né? É sempre um prazer, né, professora Ana? A gente está acompanhando uma turma desde o começo até o fim ali dessa questão dos módulos, das entregas, dos trabalhos. Então, saiba que a gente chega ali na última semaninha, um pouquinho antes da prova, e a gente sabe que nessa semana, não só na disciplina de Laboratório de Carreiras, mas as outras disciplinas que os estudantes estão fazendo, é um momento bem agitado, né? A gente tem entrega de vários trabalhos, mas ele é o presságio do fim da disciplina, né? Então, esse é um momento muito especial aí para todos nós. E quando a gente fala da questão da disciplina, a gente também tem a questão da nossa atividade prática, que a gente estava até conversando antes com o pessoal na sala, antes de a gente começar a gravação, sobre a questão de algumas dúvidas, né? Tem bastante gente nesse período da entrega da atividade, então a gente vai estar iniciando a nossa conversa de hoje com 2 momentos, tá bom? Desculpa, deu uma engasgadinha aqui. Professora, a minha câmera está sendo compartilhada aqui? Eu acho que não, né? Está, eu estou vendo você. Tá, Você está me vendo? tô vendo sim. E eu estou vendo você. A câmera tá bem no cantinho aqui, agora que eu vi. Então, gente, a nossa encontro online de hoje, a gente dividiu em 2 partes, tá? Pra gente estar conversando, pra gente estar dividindo a questão dessa nossa conversa, desse nosso último encontro online. O primeiro deles é a questão da entrega da atividade prática, né? A gente está na semana 8, a gente tem um período ali até dia 26, até na segunda-feira, às 23h59, para fazer a entrega dessa atividade prática, da TP, tá? Muitos estudantes entraram em contato não somente comigo, mas com a professora Ana, com a professora Tavani e com o professor Gerson, referente à questão do que deve ser entregue nessa disciplina, né? Nessa atividade. Então, esse nosso primeiro momento é a gente estar conversando, estar entendendo um pouquinho, né? E uma das entregas que a gente deve fazer ali com todas as etapas, tá bom? Então, eu só vou mudar minhas telinhas aqui de lugar. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. E eu vou estar compartilhando a minha tela, só vou pedir para vocês confirmarem se está aparecendo para vocês, tá? Aqui eu consigo ver já. Dei um ok Consegue lá, ver a galera do pessoal. chat também? Isso. Ok de todo mundo. Aí, maravilha. Então, legal, gente. Então, o que a gente tem que focar muito nessa questão da entrega da atividade prática, tá? A entrega da atividade prática, alguns estudantes ficaram com dúvida referente à questão de o que tem que entregar. Se era só a etapa 4, que é essa última aqui, né? Que ele vem como se fosse um formato de um roteiro, como se fosse no formato de um texto. E eu vou explicar aqui também como que funciona essa parte. No modelo da atividade, existe uma forma que é fazer a questão através da entrega de vídeos. Era uma opção, né? A gente sempre recomenda fazer a entrega pelo documento, pela template, porque é mais tranquilo, a gente já vai fazendo esse acompanhamento semana a semana e no final a gente sai com um plano de carreira, tá? Então, quando a gente fala da entrega da atividade prática, a gente não está falando só da etapa 4, tá bom, pessoal? A gente está falando de todas as etapas que tem que estar presente no documento, ou seja, etapa 4, a etapa 3, a etapa 2 e a etapa 1, beleza? Então, o que a gente espera da entrega dessas atividades? A gente já está fazendo esse trabalho aí nos últimos 2 meses, acompanhados, né, juntos, vários estudantes mandando aí algumas dúvidas referente a como se está correto, está no caminho certo, né? E o que a gente espera da entrega desse trabalho? A gente espera que vocês tragam ali uma visão de vocês. Isso aqui é um exercício, pessoal, de uma reflexão pessoal, tá? Quando a gente fala da questão do desenvolvimento de um plano de carreira, quando a gente está falando da atividade prática, da disciplina de laboratório de carreiras especificamente, essa ATP ela é muito legal porque ela foca no quê? Aonde que eu quero chegar com a construção da minha carreira profissional? Onde que uma graduação na PUC vai me auxiliar a alcançar o que eu almejo? Seja uma carreira, seja questão de uma renda, por exemplo, né? Seja uma questão de um desafio.
Então, esse conjunto de coisas, ele vem na entrega dessa atividade prática. Então, ela tem uma característica especial que não é somente a gente aprender, né, como fazer um plano de carreira, o que a gente deve se atentar, como que a gente pode construir um plano de carreira, mas também a gente trazer isso para nós, né? Até nos encontros online anteriores, né, com os outros professores, com o professor Gerson, a professora Tavani, né, os nossos tominotas ali, um rostinho por cada entrega, a gente foca muito nessa questão para a gente entender, compreender como que a gente pode estar fazendo. Existe resposta certa e errada? Não existe. Aqui a gente está falando de questões pessoais, questões onde você vai estar trazendo a sua experiência, você vai estar trazendo a sua vivência, onde você quer chegar e como que você quer desenvolver o seu plano de carreira, tá? O que é importante a gente tentar aqui? A gente ainda está falando de uma avaliação, tá? Então, o que é feito numa avaliação? O que a gente corrige numa avaliação, numa entrega? Ver se todos os tópicos estão sendo entregues, né? Desde a etapa 1, desde a etapa 2, desde a etapa 3, desde a etapa 4 e todas as perguntas que nela estão vinculadas, tá? E aí, falando nessa questão de vinculação, na semana 4, perdão, na semana 7, a gente fez junto nesse vídeo Tome Nota da entrega da TP, a gente entregou esse documento chamado Modelos de Plano de Carreira. O que é isso? Esse é um documento complementar, tá? Que a gente recomenda muito vocês trabalharem dentro da TP de vocês, atividade prática. Por quê? Deixa eu até já deixei ela abertinha aqui. Oi, Edna, questão 5, vamos ver qual que é a questão 5 aqui. Eu acredito que não tenha problema, né? Eu acredito que a professora Tavani, quando ela for avaliar ali, ela vai levar em consideração, né, essa questão de quem você admira, quem você olha, tá? Mas o importante é que a gente sair com foco, né, da questão da entrega da atividade em si, que faça ali todo um conjunto, que faça sentido, né, dentro do que você desenvolver no teu plano de carreira. Então, gente, só para complementar essa questão da entrega, o que a gente tem que olhar, tá? O Matheus fez, ao invés de responder a etapa 4, ele fez um texto ligando todas as questões. Cara, perfeito, Matheus. Gente, se vocês fizeram, por exemplo, um texto respondendo as 5 questões, não tem problema. Eu, particularmente, sempre recomendo, quando respondo, assim, toda a TP, né, professora Ana, que a gente passa para o estudante, a gente também já faz ela, né? Desde a questão de um exemplo, desde a questão de responder para ver se está correto, se faz sentido junto com a disciplina. Eu, particularmente, gosto de fazer ali respondendo pergunta, porque você meio que garante que está tudo ali no texto, né? Mas você fazer por forma de texto não tem problema nenhum, tá? Eu tive uma estudante que eu conversei pelo Fale com a gente esses dias, e ela fez a entrega dela através da questão de um PowerPoint. Ela falou assim, professor, eu achei que ficou mais bonito, eu gosto de fazer aqui, né? Ficou interessante. Só que assim, ela fez as 4 etapas, respondendo as perguntas, só que numa apresentação no PowerPoint. Está errado? Não está errado. Eu, particularmente, professor Manuel, não posso falar por todos os professores, né? Mas não tem problema, né? Está correto, está entregue o que foi pedido. Isso foi uma questão de visualização dela. Então, seja por texto, seja por respondendo pergunta, se está lá o que a gente solicitou, vai ser avaliado, vai ser considerado, tá? Então, Matheus, tranquilo, não tem problema. Referente à questão, né, desse documento que a gente traz como complementariedade, e essa é uma dica de ouro que eu vou dar para vocês, tá? A professora Travani, ela trouxe esse material para a gente, para estar desenvolvendo essa questão da avaliação de competências. Como que responde essa avaliação de competência? Gente, está aqui. Autoconhecimento, mostra crenças nas próprias habilidades, você vai dar uma nota de 1 a 10, né? Tá aqui, estava ali antes, né? Você dá uma nota de 10. De 1 a 10, aqui a minha nota é 10. Ou de 1 a 5. O que você definir como escala ali, você pode considerar. Não tem problema. Isso aqui, o que a gente recomenda fazer? Coloca uma notinha aqui do lado. Aqui eu sou 9. Aqui demonstrar consciência da própria força e fraqueza, eu sou 5. Geralmente eu não olho para isso. Se é honesto acerca das próprias motivações e aspirações, eu sou nota 10. Estou sempre refletindo sobre isso. E aqui a gente começa a identificar, gente, onde que a gente pode se desenvolver mais, onde a gente consegue fazer, tá? A Edna perguntou, a etapa 4 é o plano de carreira ou faz parte dele? Faz parte dele, tá, Edna? Você pode estar trazendo isso junto. A Natália perguntou, então eu posso responder as 3 primeiras etapas para o template e apenas a etapa 4 fazer em forma de texto PPT? Tanto faz, tá, Natália? Eu recomendo, particularmente, se você for fazer as 3 primeiras etapas ali por texto, faça a 4 por texto também, que fica mais fácil até para nós, professores, tutores, avaliarmos também, né? A Luana colocou forte e fraco, sem problemas. Tem problema nas competências.
Eu não entendi, Luana. A Edna perguntou o que é deadline. Edna, deadline é quando a gente tem um projeto. Por exemplo, o nosso deadline da entrega da atividade prática é no dia 26/9 às 23h59. Deadline é o nosso tempo máximo que a gente tem para entregar aquele projeto. A gente fazendo antes, está dentro do prazo, até dia 23, até dia 26 às 23h59, que é o nosso deadline, que é o nosso momento final ali que a gente vai entregar a atividade, é o tempo máximo que eu posso entregar essa atividade. Passou ali para o dia 27, à meia-noite e 1, por exemplo, eu estourei a nossa deadline, estourei a nossa data máxima ali de fazer a entrega. Então, deadline é isso, tá? É a data máxima que você pode entregar determinada ação ou projeto. De nada, sem problemas. Então, gente, aqui a gente pode estar fazendo, né? Só respondendo as notas, copiei, colei no trabalhinho, bonito. Ah, entendi, Luan. Não, sem problema, você pode colocar forte, fraco, fazendo sentido ali para ti, que você identifica que aquilo ali é uma situação que você pode melhorar, ou que você vê uma possibilidade ali para se desenvolver, perfeito. Boa noite, seja bem-vindo, Olivia. Certo? Então, aqui nas 4 competências, ó, a Dandara perguntou, eu posso apenas responder as questões e enviar? Não preciso de nada mais elaborado, tipo slide, PowerPoint? Não precisa, Dandara. Se você fizer, respondendo ali, por exemplo, esse template aqui, com as 4 etapas bem bonitinho, ali que nem a gente havia comentado, nos vídeos Tome Nota, nos nossos encontros anteriores, no checkpoint da ATP, respondeu tudo isso aqui, beleza, fechou. Não precisa fazer nada mais do que o template ali respondido, tá? Lembrando, né, para a gente trazer essas avaliações de competência também, né, para complementar ainda mais o seu trabalho, beleza? Então aqui a professora Tabana ele traz esse exemplo que a gente pode estar fazendo, né? O exemplo 1, que é a avaliação de competências. Teve um estudante essa semana que ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou: "Ah, professor, eu tenho aqui as avaliações de competência e comportamento, que a gente dá uma nota, né? E a análise SWOT. Eu preciso fazer os dois? Não precisa. Você pode escolher um ou outro. Professor, eu quero fazer porque está fazendo muito sentido para mim esse trabalho. Né? Eu estou vendo ali pontos que eu posso melhorar, posso me desenvolver. Eu quero trazer, além da avaliação de competência, análise SWOT. Posso trazer o trabalho? Gente, é o cenário perfeito. Quanto mais detalhado, mais informações vocês trabalharem, isso aqui eu não falo nem para atividade prática, tá? Eu estou falando isso mais até para questões nossas, para desenvolver essa questão. Então, trazendo essa informação, não tem problema. Pode trazer ou a avaliação 1, ou a avaliação de comportamentos 1, ou análise SWOT, ou os dois, que vai ser considerado 100% da nota, tá? De nada. A Dandara perguntou se o checkpoint, ela esqueceu de fazer o checkpoint. Gente, o checkpoint da TP, ele não vale nota, tá? O checkpoint da TP, ele acontece na semana 4 das nossas disciplinas que tem atividade prática. Ficou mais aliviada agora, né, Dandara? E assim, quando a gente faz essa avaliação, a gente responde aquele questionário na semana 4, podem ver que é muito comum na semana 5, nós professores tutores fazemos um encontro online. Nós nos inspiramos, né, quando a gente fez essa avaliação, a gente pegou todos os nossos alunos, por exemplo, eu peguei todos os meus alunos, a professora Ana pegou todos os alunos dela, o professor Gerson, a professora Tavani, e vimos o que foi respondido lá. Então, tinha gente que tinha dúvida, professor, mas eu faço o que com isso aqui? Por que não tem diferença, Edna? Então, o que a gente faz? A gente pega esse apanhado da checklist, né, da TP, do checkpoint da TP, e colocamos, né, fazemos uma apresentação, um encontro online, tirando as principais dúvidas de todo mundo, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, né? Oi, Nicole, não tem problema fazer, tá? Fora do template, desde que você tenha feito as 4 etapas e respondido as perguntas que nelas estão contidas, tá? Oi, Edna, se você fez respondeu as perguntas é, das 4 etapas e fez em formato de slide, não tem problema também. O importante é entregar, né, todas as 4 etapas respondidas a todas as perguntas de cada etapa, tá? A Fernanda colocou, a etapa 1, 2 e 3 respondeu abaixo das perguntas. A etapa 4, melhor um texto corrido. Sem problema, Fernanda. Né, outros colegas também fizeram assim, se fizer em formato de texto, desde que responda todas as perguntinhas que estão ali, se fizer mais sentido, se você se sentir mais confortável em fazer, não tem problema. Mas, gente, lembrando, a gente vai avaliar, né, a partir de todas as respostas ali que estão, todas as respostas das perguntas que estão contidas, né? Então, muito cuidado ali para não esquecer de ter respondido uma pergunta. Mas se entregou, por exemplo, um texto corrido, se respondeu ali por tópico, não tem problema, gente, vai ser considerado. O Matheus perguntou, então se eu responder os templates, fazer a análise forte, tá ok? Tá perfeito. Tá redondinho, Matheus. Fez isso, né, entregou as 4 etapas no template, mais
O análise SWOT, por exemplo, já está pronto. Então a Tatiana perguntou se tem 5 exemplos de carreiras, de plano de carreira, você escolheu um. Pode escolher um, tá, Tatiane? A gente fala que tem 2 modelos, ou análise SWOT, que é essa aqui que está na tela, tá? Você coloca suas forças, fraquezas, oportunidades, né? Questão de objetivo profissional ou prioridade. Você pode estar escolhendo e trabalhando aqui dentro, tá? Beleza? Deixa eu só complementar, muito bem lembrado, Tatiana, faltou falar um pouquinho dos outros. Karine falando tudo de bom demais para ser verdade. Gente, não tem segredo, aqui é só sucesso. A Bruna perguntou até quando é a E2, tá? Atividade de estudo 02, ela acontece especificamente na semana 8 até o dia 26, né? Às 26h09, às 23h59. Mas dica dos professores tutores, tá, gente? Não deixem isso aqui para a última hora. Se puderem responder até essa semana, é melhor, porque caso dê algum problema, né, dê questões de conexão, a gente sempre fala, tenta sempre responder na semana que acontece a atividade, seja de estudo ou prática da entrega, porque fica melhor. A Edna comentou que tem uma disciplina que a TP está bem mais complicada. Eu sou professor, a professora Ana também, né? A gente pega as disciplinas que são mais de exatas também, né? A professora Tavani, a gente sabe que essa aqui, né, é mais prazerosa fazer do que às vezes de matemática financeira, por exemplo, né? Ó, o Gilson A já TP entregou tá bem tudo. simples, né, gente? Na verdade, sim, o segredo é o conteúdo. Respondendo todas as perguntas, tá tudo certo, né? A gente não tá fazendo grandes exigências ali, é só o que foi solicitado em cada etapa, né? Mas com certeza tem umas bem mais complicadas. Exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui também para responder, aí eu já fecho aqui e passo a palavra para a professora Ana, que a Dandara perguntou se vai ter o resumo da E2, a sequência aqui nossa, a parte 2 do nosso encontro online, é fazer um apanhado, né, professora Ana? A professora Ana que vai conduzir. Isso. O Gilson já entregou tudo, então, Gilson, você já finalizou a E02, só estudar agora para a prova da semana que vem, e já era. A Karine fez uma pergunta muito interessante. Gente, qual que é o prazo para a gente entregar o resultado? O prazo de vocês entregarem a atividade prática vai até segunda-feira que vem, tá? Dia 26/9. O nosso prazo para corrigir, como a professora Ana comentou, a gente tem várias turmas, né? Várias disciplinas. Então a gente faz todas as correções na próxima semana, a gente inicia na próxima semana. E o nosso prazo, salvo engano, se eu estiver incorreto aqui falando alguma data errada, professora Ana, mas ele vai até dia 3 de outubro, tá? Geralmente é uma semana após a entrega de todos os trabalhos, tá? Então, uma semaninha ali até na próxima segunda, Isso, a depois da gente semana tem que uma vem. semana, né? Uma semana para fazer a devolutiva para vocês com nota e feedback. É a semana que todos os professores tutor estão dando pulo de alegria, né, professora Oh, Ana? melhor semana. A melhor semana. A gente fala que a semana 9 é a semana do caos, assim, que a gente tem que corrigir um monte de trabalho. Mas é gostoso. A Edna falou, responder tudo e fazer um plano de carreira? Correto, Ana. Edna, desculpa. Respondeu tudo, colocou ali no o plano de carreira junto e já era. Edna, as provas elas são corrigidas quando não tem questões abertas, né? Elas são corrigidas de forma pelo sistema, tá? Marcele, ela aparece lá nas minhas notas. Eu acho que provavelmente ela não está aparecendo agora por conta que ainda não está disponível, tá? Ou no centro de notas também aparece. Mas qualquer dúvida, caso a gente fazer a liberação da atividade, você manda um fale com a gente com o professor tutor, a gente manda, tem um tutorial bem legal lá no Guia do Estudante, se você quiser dar uma olhadinha, ele fica no menu lateral esquerdo, você clica lá, Guia do Estudante, né, de qualquer disciplina, e ele abre, ele tem vários vídeos ali que ele mostra certinho, de consultar as notas, né, e tudo mais. Mas caso você não encontre, pode mandar uma mensagem pelo Fale com a gente ajuda vocês, beleza? Então, só para fechar aqui, os objetivos profissionais, você pode colocar alguns objetivos que você está procurando, a prioridade, né, quando que isso vai acontecer e o plano de ação que você vai fazer para alcançar isso, beleza? Então, feito isso, fechamos aqui a atividade prática. Ali na semana hoje já tem o link, né, para a entrega da atividade prática, só para confirmar com vocês. Opa, vou pegar aqui semana 8. Então, na semana 8, deixa eu ver se o meu está liberado. Aqui, já está liberado esse link, tá? Entrega da atividade prática. Clicou aqui, adicionou o arquivo, clicou em enviar, já era, está feito. Professor, eu fiz uma apresentação e o análise SWOT ali eu fiz separado, o plano de carreira separado. Posso colocar no arquivo só ou posso marcar separado? Não tem problema, o que você achar melhor. Basta carregar eles aqui e enviar.
como a professora Ana respondeu a colega antes, por exemplo, mandei um arquivo, mas faltou uma parte, tem problema? Não tem problema, vocês têm mais uma tentativa, tá? Mas muito cuidado, vocês têm 2 tentativas apenas para reencaminhar o trabalho. Então, a dica que eu sempre dou, né? Pega no primeiro trabalho, na primeira entrega, confere, vê se está tudo ok, né? E envia. Se caso não esteja, é só fazer as correções, confere se está tudo certinho e pode enviar. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Agora eu vou passar a vez para a professora Ana. E da parte da atividade, se ficou alguma dúvida, pode mandando aqui no chat, que eu vou respondendo aqui para vocês via chat também, beleza? Tá certo. Obrigada, professor Emanuel. De Agora nada. nós vamos falar de avaliação e também, como eu vou fazer um resumo de alguns pontos aqui para avaliação regular, isso também vai auxiliar vocês na resolução da E2, que eu sei que vocês também estão ansiosos aí com a E2 nessa semana. E, logicamente, né, o conteúdo, então, das últimas semanas, né, são os da E2 e todo o conteúdo da disciplina toda vai estar lá na nossa, né, pode estar na nossa avaliação regular. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui vai servir para vocês para dar uma ajudinha aí na E2 também, tá, pessoal? Mas a ideia de fazer uma revisão é uma revisão geral já para a R, tá? Bom, primeiro eu quero falar com vocês sobre datas, né? E infelizmente, assim, chegaram algumas mensagens, né, de pessoas que perderam o agendamento da avaliação regular. Então, pessoal, para quem perdeu o agendamento, pelo menos a orientação que a gente recebe, né, como professor tutor, é que vocês vão poder fazer apenas a substitutiva. E aí, se vocês perderam o agendamento, vocês não conseguem fazer a avaliação, né, no período que ela vai ocorrer aí na próxima semana. E vocês vão ter que fazer um novo agendamento para a sub. E esse agendamento vai iniciar lá no dia 6 de outubro. Então, quem perdeu, por favor, né, não vão perder a substitutiva, porque vocês não vão ter outra oportunidade. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Qual o peso da nota da R? A R vale 40%. Então, a atividade, né, as atividades todas da disciplina ali, as notas de atividade que vocês fazem durante o módulo, 60%, avaliação regular, 40%, e a substitutiva só substitui a nota da avaliação regular. Então, se vocês têm uma nota muito baixa dentro das atividades, é muito difícil que vocês consigam recuperar, porque vocês vão recuperar só 40% na sub da avaliação regular, né, gente? Então, tenham bastante cuidado agora na resolução da E2, também para fazer, né, essa checagem do trabalho de vocês, ver se está tudo lá, porque vale a maior parte da nota as atividades, né, que são 60%. Então, fiquem de olho nisso, a TP é 40%, a E1 é 10%, a E2 é 10%, né? Esses são os pesos, e depois 40% da AR, ok? Bom, gente, então, vocês sabem lá, né, a avaliação regular vai iniciar no dia 26, vai até o dia 1º, e vocês vão realizar a prova de vocês na data que vocês agendaram. Vai ser avaliação assistida, então vocês têm que ter todo o cuidado, né, para que depois vocês não entrem lá naquele processo de anulação de prova, porque vocês entraram em outro site ou mexeram em algum livro, caderno durante a avaliação, né? Porque existe um controle do que vocês estão fazendo. Então, fiquem bem atentos a isso. No momento que vocês estão fazendo a avaliação assistida, não aparece nada na tela que vocês, né, estão fazendo algo que não devia, né, que é fora das regras ali da avaliação e que eles podem considerar como infração, né, por parecer que é cola ou alguém está passando a informação para vocês. Não aparece isso durante a prova, isso só vai aparecer depois, quando é feitas as análises, né, do comportamento ali de cada um, e aí sim, vocês vão ser punidos, né, por isso, e muitas vezes vão ter uma avaliação abaixo do que vocês imaginavam, porque, na verdade, a prova de vocês sofreu essa infração pelo comportamento que vocês tiveram durante a avaliação assistida. Então, tenham bastante cuidado com o comportamento de vocês aí, entre os dias 26 e dia 1º, que vocês têm a avaliação para fazer. Deixa eu voltar aqui para o chat. Laura perguntou, a prova é de questão objetiva ou tem questão aberta? A prova
dessa disciplina é de questões objetivas, como o professor Emanuel já comentou, então ela é corrigida pelo sistema, né? A gente nem vê a prova que vocês fazem, porque é um banco de questão grande, e aí é randômico, então nem todo mundo faz a mesma prova, né? Então vocês vão fazer aí uma prova de múltipla escolha. E a Karine perguntou: esse período todo a gente já vai ter começado o próximo módulo ou só após o dia 21/10? Vocês vão iniciar o próximo módulo enquanto está ocorrendo esse período aqui, né, de avaliação substitutiva, sim. Então, vocês vão ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é bom que vocês consigam, né, já passar agora, fazer as avaliações na próxima semana, conseguir uma boa nota, para começar o próximo módulo tranquilos, porque não esperem acabar aqui a sub para ir iniciar o próximo módulo, que vocês vão ficar para trás, tá, pessoal? As coisas acontecem ao mesmo tempo. O próximo módulo já acontece a partir, né, da outra semana. Qual é a data ali? Só Dia deixa eu dar uma 3 de olhada para outubro, falar. professora Ana. É 3? Então, Aham. daí vocês vêm lá, dia 3 de outubro já começa o próximo, então vocês vão ter que acompanhar. Para quem vai fazer substitutiva, vão ter que acompanhar os estudos para recuperação de nota e o módulo novo, tá, pessoal? Mas eu acredito que tá tranquilo, vai todo mundo passar por média. Bom, vamos ver lá. O que mais que tem? Sem lamentações aqui. Eu venho pro chat ver lamentações, gente. Vamos lá, a Letícia perguntou, prof, a ATP não tem uma substitutiva para melhorar a nota como as provas? Não, Letícia, a gente não tem essa recuperação de nota da ATP porque vocês vão fazendo isso ao longo do módulo e a gente entende que aquilo que vocês fizeram lá no início, vocês já conseguiram revisar a partir do que vocês aprenderam aí na disciplina, né? E o trabalho de vocês vai melhorando aos poucos, né? Então, a gente não tem uma recuperação de nota de atividade, e vocês só têm recuperação de nota da prova mesmo, tá? Da avaliação regular, infelizmente. Mas eu acredito que, felizmente, como eu estava comentando antes, né, essa TP é tranquila e eu acho que vocês vão conseguir ter um desempenho bom e não vão ficar tão dependentes da nota aí da avaliação para conseguir passar por média, né? Vocês têm que alcançar a média 7, então se vocês tiverem um bom desempenho nas atividades, né, na AI1, AI2 e ATP, vocês vão bem tranquilos para fazer a AR. Aí, ok, já falamos sobre o próximo módulo no dia 3. E é isso, vamos lá então. Qualquer coisa deixem lá no chat. Vamos falar um pouco sobre conteúdos e uma pequena revisão do que a gente viu. A gente viu tantos assuntos durante essa disciplina, né, que foi até difícil a gente selecionar alguns deles para falar com vocês. Mas a gente tem algumas coisas, né, que vocês precisam, né, levar com vocês, ainda que algumas delas podem ser questões de prova e outras não, mas são temas que vocês têm que levar com vocês dessa disciplina, né? Vocês têm que sair da disciplina tendo domínio desses temas. E foram esses que a gente trouxe aqui para conversar um pouquinho. Então, vocês podem fazer comentários sobre o que eu estou apresentando ou também colocar outras dúvidas, né? Daí, à medida que a gente for passando os slides aí, a gente vai comentando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é essa relação entre indivíduo e organização, né? Como é que ela funciona? Bom, pessoal, a gente trouxe um esqueminha ali, né? Mas o que a gente tem que compreender é o envolvimento do indivíduo com os objetivos, com os valores da organização. Então, assim, os colaboradores, né, nós que trabalhamos em alguma empresa, numa organização, a gente precisa compreender que o nosso plano de carreira tem relação direta com o desempenho, né, com o comprometimento que a gente tem dentro das organizações que a gente vai fazer parte aí ao longo da nossa vida, né? Então, a relação do indivíduo, ela é de aquela coisa assim, você está dentro da organização, você tem que vestir a camisa, né? Então você tem que se sentir parte daquilo, né? Até está colocado aqui, tá? Não sei se está pequeno para vocês o slide, mas está aqui, né? Organização mais indivíduo
igual a plano de carreira, né? Então a gente também depende dessa vivência dentro da organização, né? E a gente tem que se adaptar a isso, né? A gente tem que entender como esses ambientes funcionam e conseguir trazer o nosso melhor para dentro, né? Dessas empresas a partir do trabalho que a gente presta, de melhorar um clima organizacional. A gente tem que ter as nossas aspirações pessoais, mas também tem que admitir para a gente que os objetivos e as metas da empresa também são nossos, né? Então a gente tem que ter essa relação de que todo mundo ganha se a organização como um todo vai bem, né? Tanto você como indivíduo, que vai ter mais oportunidades de crescimento de carreira, né? Quanto a organização, né? Como um todo. Então a relação ela é bem próxima mesmo e a gente tem que se sentir parte da organização que a gente está, certo? Bom, o próximo tópico que eu quero falar com vocês aqui, eles estão mais ou menos ordenados a partir das nossas semanas, né? É essa diferença entre o que é profissão e o que é carreira. Eu acho que vocês já conseguiram, né, compreender bem isso a partir do momento que vocês começaram a fazer a atividade, começaram a fazer as leituras, né? E a gente trouxe bastante informação, né, sobre o plano de carreira. Então, eu entendo o que é o plano de carreira, né? E também acho que vocês já perceberam, então, essa diferença entre o que é a profissão. Então, explicando aqui, né, mais claramente, a nossa carreira profissional, ela vai ser formada pelo conjunto de todas as experiências profissionais que a gente vai passando, né? Tudo aquilo que nós nos envolvemos aí no mundo do trabalho vai fazer a nossa carreira profissional, né? A profissão, ela é, né, de uma forma ali mais restrita, é aquilo para que a gente está se preparando, né? A gente está se preparando para ser apto para atuar em determinada profissão, em determinada área do conhecimento, né? Então, a gente entende que, vocês estão fazendo cursos na área de gestão, então vocês vão ter como profissão ser gestor financeiro, gestor de marketing, contador, enfim. Profissão é quando a gente pega o formulário e lá escreve qual é a sua profissão, né? E isso não delimita a sua carreira. Então, a sua carreira pode ser muito ampla aí para diversos outros rumos aí, né? Que não seja exatamente a sua profissão, né? De carteira ali, né? A original para a qual você tem uma formação acadêmica, a qual você tem seguido mais passos dentro, né? Desses domínios. Então, e logicamente que vocês já perceberam aí, até vocês, né, colocaram lá nessa ideia do plano de carreira, onde é que vocês se veem daqui a algum tempo, então talvez vocês estejam seguindo agora uma carreira, mas se vejam numa profissão diferente daqui a um tempo, né? Então é para isso que vocês estão se preparando, para isso que vocês fazem graduação. E aí que está a diferença. Então, a carreira ela é bem mais ampla, engloba tudo que a gente faz, né? Então, você iniciou a sua carreira lá no estágio, ou como menor aprendiz, às vezes com alguma coisa que não tinha nada a ver com o que vai ser sua profissão no futuro, certo? Então, a gente pode identificar essa diferença, né, dessa forma. A profissão é o que dá um título, né, ali, mas a gente tem diferentes caminhos e rumos para tomar na nossa carreira, certo? Agora vocês ficaram quietinhos aqui no chat, mas podem perguntar, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. E aí, a gente começa a falar um pouco sobre essa questão de o que é uma carreira de sucesso, né? E como é complicado, né, a gente fazer essa interpretação, porque o sucesso ele é totalmente subjetivo, né? O que é alcançar o sucesso para alguém? É o planejamento que essa pessoa faz. E por isso que a gente traz essa importância do plano de carreira. Como é que eu vou saber se eu obtive sucesso se eu não tinha objetivos e metas bem traçados, né? Então, a carreira, né, de sucesso, ela é atingir os objetivos profissionais alinhados aos objetivos pessoais que vocês têm. É assim que a gente sente tendo sucesso, né? Eu me destaco na minha carreira, eu consigo seguir ali os passos que eu planejei, mas ao mesmo tempo, no lado
pessoal, eu também me sinto realizado, né? A gente não pode separar totalmente uma coisa da outra, né? A gente não pode só viver para o trabalho ou também achar que o trabalho é só um fardo a ser carregado, né? Então a gente tem que fazer aquilo, não só o que a gente gosta, porque, né, é uma utopia muito grande, né? Esse negócio de que o trabalho vai ser algo que você ama, né? Então a gente sempre vai ter algumas obrigações, alguns momentos ali que não são ideais, mas a gente tem que fazer algo que a gente veja que agrega para a nossa vida, né? E agrega também para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para que a gente, né, tenha recursos financeiros para poder consumir aquilo que a gente quer. Então, são diversas formas de se encarar o sucesso, né? E é por isso que vocês estavam trabalhando bastante essas questões, né? O que que vocês precisam, né? O que que vocês precisam desenvolver, porque é isso que vai levar a gente a reconhecer que obtive sucesso, né, nessa minha trajetória profissional, né, para não falar na profissão ou na carreira, mas nessa trajetória. Então, vai envolver diversos fatores que para cada um, né, vai ser bem pessoal, e é por isso que é importante ter o seu próprio plano de carreira para saber o momento em que você obteve sucesso e começar a traçar aí novos planos. Mas a gente tem que falar sobre o que está no próximo slide, que é a questão do equilíbrio, né? Então a gente só vai ter sucesso real, né, numa carreira, se a gente conseguir ter equilíbrio com a nossa vida pessoal, né? Então a gente precisa tanto, né, a gente trabalha para, logicamente, poder ter ali os nossos recursos materiais, né, ter dinheiro, poder gastar, poder viajar, comprar coisas caras, mas a gente precisa também ter a saúde mental, né? A gente tem que conseguir se relacionar com a família, com os amigos, ter tempo para tudo isso, né? A gente precisa conseguir conciliar isso, e isso também é sucesso na carreira, né? Então, às vezes, é uma questão que a gente pensa que o sucesso na carreira é ganhar promoções, é chegar à alta cúpula da gestão, né, de uma super organização aí, mas na verdade não, na verdade está tudo focado em você conseguir alcançar os seus objetivos né, de curto, médio e longo prazo e ter, né, qualidade de vida naquilo que você faz, né? Fazer com que o trabalho faça parte da sua vida, né? O trabalho não pode ser a sua vida e também não pode ser algo que você gostaria de abandonar, né? Então ele tem que fazer parte da sua vida. Essa seria, né, a nossa definição de sucesso, mas como eu falei, cada um tem a sua, né? Mas vocês trabalharam bem isso aqui também dentro da atividade, né? Falando sobre aquilo que vocês esperam, né? Com o passar do tempo, e foi bem legal com as leituras que a gente já fez aí, que vocês acabam mandando trabalho pelo Fale para a gente dar uma olhada, né? Para fazer aquela correção inicial ali para ver se está seguindo os passos corretos, e a gente vê muito disso, né, de que vocês estão conseguindo planejar, né, vocês estão conseguindo ver onde é que vocês querem chegar e o quanto vocês já conseguiram, né, caminhar aí, mesmo a entrada na universidade, tudo, e está sendo bem legal. Acho que, né, apesar da semana de correção, como a gente estava falando, eu e o professor Emanuel, ser a semana do caos, né, para esse trabalho a gente vai sabendo um pouco mais sobre vocês, e isso é bem interessante. Bom, pessoal, claro que a Fernanda falou que tão quietinhos prestando atenção, mas podem interromper quando vocês quiserem, tá? E agora, falando um pouco sobre teoria mesmo, né, daquilo que a gente viu, a gente estava falando sobre alguns conceitos mais amplos, mas, assim, se a gente for pegar, olhando, né, como está colocado aqui no nosso slide, para dentro das organizações, a gente vai começar a entender as várias possibilidades de trajetória de carreira. Então, antigamente, a gente tinha muito essa noção de que a nossa carreira, né, antigamente que eu digo, né, nossos avós aí, nossos pais, dependendo da idade de vocês, que a carreira ela seria em linha, né? Então a gente iniciava na mesma empresa e a gente tinha como sonho continuar por 20, 30, 40 anos na mesma empresa, subindo de cargo numa hierarquia que já estava pré-determinada. E a gente vê que isso vai modificando, né, com o tempo. Então, a ideia da carreira em linha, né, era para a pessoa assim, que ela tinha um único objetivo, né? E ela sabia onde ela queria chegar e ela vai seguindo esse caminho linear para alcançar o objetivo final. Isso ainda é super válido, né? Mas o que a gente vê é as pessoas
seguindo essa carreira em linha, mas mudando, né, de uma empresa para outra, né? Então ela vai aproveitando oportunidades que vão fazendo com que ela cresça nessa carreira, né, nesse pensamento mais hierárquico aí, né, de promoções de carreira, mas as pessoas acabam mudando de empresa, né, indo para empresas maiores, saindo de empresas menores, então pouco se vê hoje em dia essa ideia da pessoa que quer passar a vida inteira, né, dentro da mesma instituição. Então entrou lá como estagiário e vai se aposentar lá dentro, né? Isso é bem difícil de acontecer atualmente. Mas ainda, né, isso acontece e são opções que as pessoas tomam e é bem válido, porque essa é a questão de você ter bem planejado o que você quer, né? Então você consegue já enxergar a longo prazo onde que você vai estar. E fora essa questão da carreira em linha, onde você pode seguir dentro da mesma empresa ou diferentes empresas, mas sempre seguindo a sequência lógica, né, de melhorar de cargo, né, digamos assim, a gente também tem a carreira em Y, que é um outro formato, né? Na carreira em Y, a gente diz que todo mundo vai sair do mesmo ponto de partida, até que começam a chegar propostas de assumir cargos mais altos nessa organização. E aí, a pessoa, né, o profissional, ele vai seguir o caminho que ele acha que é mais adequado para ele, né? Aqui um exemplo é, as pessoas, elas foram recebendo oportunidades de ir para diferentes campos dentro dessa empresa. Alguns optaram pela parte gerencial, outros se enxergaram mais na parte técnica e tá, né, correto para os dois, assim, é o que você se sente melhor fazendo, né? Então, a carreira em Y, ela prevê essas oportunidades de você conseguir, né, ir seguindo e tendo as suas promoções, né, e mudando de emprego, e mudando de empresa, mas ao mesmo tempo poder optar, né, para onde você quer ir depois que você já está lá dentro. Então, na carreira em linha, a pessoa é mais obstinada, assim, eu queria, né, chegar ao cargo de diretor, construir o meu caminho. Na carreira em Y, você vai sentindo, né, você vai lá e vai encontrando o seu caminho durante o percurso, né? E aí você pode partir tanto para o gerencial quanto para o técnico. Professor Emanuel, levantou a mão, fale, pode ficar à Sim, vontade. tudo bom, professora Ana? Até nesse assunto, nesse aspecto, gente, é bem interessante a carreira Y. Ela é algo que nem a professora Ana comentou, né? A gente chama o modelo tradicional da carreira em linha. A carreira em Y, ela vem para uma área que a gente chama, por exemplo, assim, o que é normal de ter numa empresa? Eu sou um estagiário, depois eu viro um auxiliar, assistente, analista, um supervisor, coordenador, gerente, né? O modelo tradicional. A carreira Y é aquele analista que geralmente se destaca muito numa determinada área técnica, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito bem com a área de inteligência de mercado, mas eu não quero assumir uma gerência comercial, por exemplo. Só que eu sei que toda decisão da área comercial passa pela minha mão de especialidade. Esses cargos, para quem não gosta por exemplo, coordenar a equipe, não gosta de gestão de equipes, né? Gosta de sentar e fazer o trabalho, mas faz muito bem feito. O ponto que é um destaque na empresa são os famosos especialistas, né? Então, caso você esteja olhando no LinkedIn um dia, apareça lá, vagas para especialista. O especialista é uma carreira em Y, né? É um cara que é tão focado, tão conhecedor de determinada área, que ele se torna, assim, e até por questões salariais, geralmente, ele é muito próximo ao salário de um gestor, né? Porque é uma carreira muito delimitada, ela é muito projetada para aquele campo, né? Então, é uma dica interessante, né? Quem não conhece esse tipo de cargo, essa projeção eu acho que é bem interessante. A carreira Y eu acho que é algo muito legal, assim, de conhecer um pouco mais de perto, caso você um dia não almeje ser um gestor ou dono de uma empresa. Mas era isso, Ana, era só um comentário para te atrapalhar aqui um pouquinho. Claro, não, não atrapalha, pode interromper, vem contribuir aqui com a gente. E vocês também, pessoal, podem fazer as perguntas de vocês. Professor, não precisa nem levantar a mão, pode ir entrando, falando aí, tá tranquilo. Bom, pessoal, e foi bem importante, né, isso que o professor Emanuel pontuou, né, gente, sobre as escolhas, né, o quanto você é bom em alguma coisa e você vai seguir naquela linha, né, mas você teve aqui a oportunidade, né, você testou aí, né, as suas possibilidades de ir para outro rumo quando você vê o que realmente você gostaria de fazer e assume isso para você. E depois a gente tem, dando continuidade ali, a carreira em W, né, que também chamam de zigue-zague. E aí, essa
né, trajetória de carreira, ela vem um pouco diferente, né? Porque a pessoa, ela vai então passar por cada setor da organização, ela vai experimentando aí, né, diferentes áreas, ela vai se envolvendo com diferentes áreas, até compreender, né, que caminho ela quer seguir. Então, ela pode ir e voltar nessas áreas, né? Ela pode, de alguma forma, chegar numa empresa, né, e depois passar para outra com um cargo totalmente diferente, num setor totalmente diferente, porque a gente está falando da carreira dela como um todo, né? Então, essa pessoa ela vai experimentar, né, diferentes trajetos aí, né, que ela pode seguir, e aí sim ela vai escolher que rumo ela vai tomar, certo? Carlos falou que está respondido uma questão da E2. Para vocês que estavam reclamando que a gente não tinha trazido, né, um resumo da E2, então algumas coisas estão aqui, porque a disciplina aqui, né, vai envolver as mesmas questões que foram para a atividade de estudo, coisas que vão estar na avaliação de vocês também. Então, vale a pena prestar atenção e depois dar um toque para os colegas que não estão ao vivo aqui assistirem a nossa gravação, né? E deixa eu ir passando rapidinho, que tem um monte de coisa para falar, e a gente está com um tempo curtinho aqui já. Bom, passando aqui para a próxima questão, onde a gente fala sobre essas mudanças, né? Então a gente já começou a falar de mudanças ali quando a gente falou sobre essas trajetórias de carreira, né? Que eram mais tradicionais para o que a gente vê hoje em dia. Deixa eu ver, dar uma olhadinha no chat aqui, né? A avaliação assistida tem mais questões discursivas objetivas. Eu acho que ela é 100% objetiva, a avaliação assistida de vocês dessa disciplina, sem questões abertas, sem questões discursivas, Marcela. Aí, voltando aqui, a gente estava falando sobre essas, né, diferenças. Então, historicamente, quando as organizações elas eram pensadas de uma forma bem hierárquica, e isso se tornava engessado. Então, as pessoas que estavam aqui na base sabiam que nunca iam conseguir chegar aqui no topo, né? Porque era um caminho tão longo e assim, existia uma resistência tão grande, né, de receber essas pessoas em diferentes cargos que isso era impensado. Então, as organizações antigamente elas eram, né, já organizadas para serem assim, para serem nesse formato, né? E hoje a gente vê isso se desmontando, então a gente enxerga as organizações de hoje em dia como sendo mais flexíveis, né? E a diferença entre essa organização, né, que opta pela hierarquia engessada e a que adota o modelo mais flexível, está fundamentalmente no processo de tomada de decisão. Por quê? A gente, nesse modelo mais hierárquico aqui, a gente entende que a tomada de decisão sempre vai vir do topo para a base. E aqui não, né? Então, os colaboradores, eles são ouvidos, eles fazem parte realmente, né, da organização. E aquelas contribuições que eles trazem, elas são levadas em conta, né? Então, no modelo mais flexível, todo mundo pode ascender aí, né, e conseguir chegar no topo. Né? Então, essa competitividade dentro da organização, ela acontece de uma maneira muito saudável e a gente enxerga oportunidades, né, maiores para o futuro. E aqui não, a gente se contentava, né, em ficar lá no nosso papel porque sabia que não ia chegar nos cargos mais altos, né? E isso está muito baseado nessa condição de verificar que a tomada de decisão estratégica da empresa, ela pode, né, trazer contribuições de pessoas de diferentes setores, né? E a gente não precisa, então, pensar que tudo tem que vir como ordens, né? De um topo aí lá de cima, onde existe um chefe, né? Existe um dono da organização, né? Anteriormente as empresas tinham donos, né? A gente não chamava nem gestor, era o dono da empresa. E ele realmente mandava em tudo, e hoje isso, né, caiu por terra. Então, a gente entende que quanto mais flexível for a organização, mais aberta a receber essas contribuições dos colaboradores, né, de diferentes áreas, essa empresa vai estar. E isso vai fazer com que a gente consiga enxergar opções, né, melhores de crescimento dentro de uma organização. Então, a gente acredita que, né, ainda existem empresas que precisam, né, dessa conformação, dessa hierarquia, mas a tendência é que as empresas se tornem todas, né, mais flexíveis aí com o passar do tempo. E
falando aqui um pouco, né, sobre a questão de potencial. E eu queria, né, falar com vocês, a respeito do quanto, os gestores e organizações, né, eles têm como, desafio oferecer esse direcionamento, né, para que haja desenvolvimento do potencial dos colaboradores. Porque como a gente estava falando lá, então se a gente trabalha com organizações mais flexíveis, eu tenho que preparar os meus colaboradores para fazer parte disso, eu tenho que ser um líder que vai ajudar no desenvolvimento desse potencial deles, né. Então chega o papel ali do gestor de cada setor, é também influenciar, né, nesse comportamento dos liderados, né. E aí, a gente entende que existem alguns critérios, né, como tá lá aconselhamento de carreira, trajetória, né, sistema de informação, grupos especiais. Então as empresas elas trabalham nessa parte para trazer melhorias, né, seja por meio de treinamento, de oficina, de coaching. Então disponibilizam essas oportunidades para que haja o crescimento dentro da empresa, né, para que a gente tire o melhor do nosso colaborador. Então a gente acaba descobrindo ali alguns talentos, né, pessoas que tinham excelentes ideias, mas que não conseguiam trazer isso para dentro da empresa, porque não existia essa oportunidade. Então essa questão do potencial e do quanto é importante a empresa investir, né, no próprio colaborador, é bem relevante e a gente tem visto muito isso, né, as empresas elas realmente levam a sério o desenvolvimento, tanto, né, o desenvolvimento profissional, mas também desenvolvimento pessoal, né, então existe todo um incentivo para que as pessoas sempre estejam em busca de melhorar as suas competências, as suas habilidades, e aí se fala muito também nas soft skills, né, então muitas vezes, a gente acaba decidindo a contratação de alguém, não porque ele é o melhor na área técnica em que ele atua, mas porque ele tem essas soft skills, ele tem, habilidades de trato pessoal, né, então ele consegue trazer, diferentes formas de trabalhar, né, essas coisas que a gente aprende, eh, dentro do mercado, né, a gente vai adquirindo essas outras habilidades no dia a dia, quando a gente convive com diferentes grupos, trabalha, né, em diferentes locais, troca ideias com muitas pessoas, e que não é o aprendizado técnico que traz isso, né. Lembrando que a gente também faz com que vocês desenvolvam um pouco isso aqui na disciplina, né, e na graduação como um todo, essa questão de que vocês precisam desenvolver esse saber ser de vocês, né, quem vocês querem ser dentro da organização, como é que vocês querem que as pessoas lembrem de você, né, como é que você quer ser uma referência. Então esse potencial humano também tem que ser desenvolvido, além desse suporte, né, todo para que a gente desenvolva as competências e habilidades adequadas para que os nossos colaboradores possam fazer parte efetivamente, né, da, eh, da organização e contribuam com isso, certo? Vamos selecionar mais algumas coisas aqui para a gente falar, que são diversas, né? E eu quero falar um pouco com vocês, também a respeito, só deixa eu achar o slide que eu quero falar com vocês a respeito disso aqui, porque a gente falou muito sobre organizações, né? Falando o tempo todo sobre a pessoa dentro da organização, pessoa dentro da empresa. Mas lógico, tudo que a gente coloca aqui, a gente pode interpretar para a pessoa que é um empreendedor, que tem o seu próprio negócio, um negócio pequeno, onde ele não tem colaboradores, não tem funcionários muitas vezes, né, mas desenvolve ali as suas funções. O consultor também, então é algo que é importante, porque a formação, o desenvolvimento de habilidades, de competências, elas vêm nesse mesmo formato, só que se aplica, né, de maneiras diferentes. Então, eu acho que a gente falou muito sobre você dentro de uma empresa, né, então eu queria puxar esse gancho aqui também para falar um pouco sobre a ideia do papel do consultor, né. E muitos de vocês quando vêm para os cursos de gestão, como administração, bacharelado em negócios e tal, vocês vêm com essa ideia de poder prestar consultoria, né, muitas vezes como, uma atividade paralela à atividade que vocês têm ou como atividade principal. E vocês percebem que tudo aquilo que a gente coloca, né, de importante para o desenvolvimento de vocês dentro de uma organização é o mesmo para, né, se você for ser aquela pessoa que vai atender outras organizações. E você tem que potencializar muito, né, isso se você for um consultor, porque você vai ter que conseguir entender e enxergar diferentes realidades,
porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente sabe onde a gente está pisando, né? A gente então tem um mínimo controle ali daquele ambiente, né? Mas quando você é consultor, você se depara com realidades totalmente diferentes e você vai ter que saber encaminhar essas pessoas, né, dentro do cenário no qual eles vivem, né, e trazer soluções para eles. Então, é bastante desafiador. E aqui, né, foi colocado nesse slide, né, que está até ó, conceitos ali da semana 5, algumas características, né, de quem é mais apto para trabalhar com consultoria. E são as experiências em liderança, essa visão sistêmica, né, a visão holística, que é uma visão do todo, então é você nunca interpretar um setor da empresa separado, um indivíduo da empresa em separado, né, mas sim enxergar a empresa como um todo, cada um dos setores que ela compõe, ambiente interno dessa empresa, ambiente externo, como é que está impactando nessa empresa, né, análise sistêmica é isso. Quando o professor Emanuel falava lá sobre análise SWOT, né, e a gente entende que a análise SWOT, ela se dá em dois momentos. Então, eu faço uma análise interna, né? E também análise externa, do quanto o ambiente que eu não controlo, que é o ambiente de fora, impacta, né, em mim. E a consultoria traz muito disso, enxergar oportunidades e ameaças, né? Oportunidades que estão, né, no ambiente externo, que a empresa pode aproveitar, e também já pensar lá na frente as ameaças que podem chegar até essa empresa e já fazer esse alerta, né? Essa seria a visão sistêmica e holística, relacionado também com o que vocês viram lá da matriz de análise SWOT. E o consultor ainda tem que ter mais alguns, né, vários elementos aí, né, característicos, mas alguns que a gente colocou aqui, como a imparcialidade, a flexibilidade, essa visão multidisciplinar. Então, se vocês pretendem trabalhar com consultoria, é bem importante que vocês consigam é, se enxergar, né, dentro de diversos cenários diferentes, né, saber lidar com diferentes tipos de pessoa, diferentes tipos de organização, de formas de planejamento, e se preparem para isso, porque é bem desafiador, mas também é bem interessante, e eu acho que é o rumo que alguns de vocês aí vão seguir. Fale lá, professor. Obrigado pelo espaço, professora Ana. Eu, particularmente, quando entro na questão de consultoria, né, eu também sou consultor, né, hoje no Sebrae Paraná. Então, eu trabalho com uma carreira W dentro da organização, né, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa questão da consultoria, que nem a professora Ana comentou. Ela é uma área muito interessante para vocês pensarem, né, quem já tem uma experiência e ver essa questão de oportunidade, porque é uma carreira que ela tem muita procura, gente. Ela tem muitas empresas para atender, né? No Brasil a gente tem milhares, milhões de empresas. Então, assim, se especializar numa área e trabalhar esses pontos que a professora Ana falou, né? Ele pode entrar na questão dos objetivos, né? Que nem a gente viu no plano de carreira, mas é uma carreira muito interessante, assim, com bastante potencial. E particularmente, assim, eu conheço vários profissionais da área que são incríveis, assim, que você, nossa, você pode passar horas e horas conversando ali, que sempre surgem ideias, insights e utilização de ferramentas que nem essas que a gente está estudando ao longo das disciplinas, né? Então essa é uma carreira muito interessante. Quem quiser saber um pouquinho mais, que queira me procurar ali também para conversar, o que tem que fazer para se desenvolver, também me coloca à disposição nesse ponto. Beleza? Obrigado, professora Ana. Obrigada, professor. É verdade, né? A gente vê o quanto o professor Manuel, tanto que foi ele que indicou para a gente, né, a nossa convidada ali da conexão interativa, o quanto vocês fazem um networking enorme também, né, que hoje em dia é super relevante isso. Então, quando você trabalha com consultoria, você conhece muitas pessoas, você tem, né, diversas outras visões aí de mundo, de empresa, de oportunidade, né? E ó, o professor Emanuel abriu as portas aí para vocês fazerem os questionamentos de vocês, né, trazerem as dúvidas para ele aí. Eu acho que vale a pena sim, para quem está pensando em seguir essa carreira, porque é bem interessante mesmo. Pessoal, a gente está quase chegando nas 9 horas, eu só vou falar mais algumas coisinhas bem rápidas para vocês, tá? E já libero todo mundo. Olha lá, o pessoal já vai começar a pedir consultoria. O professor ele está querendo dar consultoria sobre como ser consultor aqui para vocês, mas vamos lá, vão deixando as questões aí de vocês e fazendo os contatos aí no chat. Pessoal, esse eu acho que é o último tópico que a gente vai conversar hoje, mas eu quero falar com vocês sobre comunicação dentro das organizações. Então, na última
videoaula, até a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre essas habilidades, né, e sobre como a comunicação é importante, em todas as áreas, né. Então, assim, não importa qual rumo você escolher, qual a sua trajetória de carreira, né, qual a profissão você vai ter aí pela frente, a comunicação ela é essencial, e a gente tem que pensar na comunicação de uma forma muito ampla, né. Então deixa eu colocar aqui no outro slide, né, a gente não entende só a comunicação como a gente está se comunicando aqui, né, então estou conversando com vocês, né, a gente está falando aqui, o professor Emanuel também, aí ele entra, ele traz a contribuição dele, a nossa comunicação ela está sendo falada, eu tenho a comunicação aqui por imagem dentro dos slides, a gente tem a comunicação aqui dentro do chat, e tudo isso faz parte da comunicação de uma aula. Deixa eu voltar aqui no outro que a Edna está dando print na tela, está tirando foto, não sei. Pessoal, depois vai ficar a gravação para vocês, está disponível, não se preocupe. E aí, pessoal, vocês entendem que para uma aula, o tanto de comunicação que a gente está utilizando, né? A gente faz referência a muitas outras coisas, então a gente falava ali sobre melhorar a comunicação a partir da leitura, né? Daquilo que a gente consegue desenvolver para se comunicar melhor. E tudo isso a gente, né, traz muito durante esse processo da graduação, né? De saber se comunicar e quanto isso é importante. Vocês não passam, né, muito por isso que vocês estão fazendo um curso na educação à distância, mas a gente percebe isso dentro da sala de aula, né, na graduação presencial, às vezes a dificuldade de excelentes alunos que a gente tem, que fazem excelentes trabalhos, mas na hora de se colocar na frente da turma e apresentar um trabalho, né, e falar sobre aquilo que eles mesmos construíram, eles travam e não conseguem fazer isso, né? Então são diferentes habilidades de comunicação que a gente vai ter que desenvolver aí pela frente. Então aqui a gente tem, né, alguns, né, não existe uma fórmula mágica, né, mas existem diversas dicas aí para que vocês se comuniquem melhor. E hoje em dia a gente fala muito sobre essa comunicação objetiva, uma comunicação clara, então quando a gente vai falar sobre apresentação de projeto, por exemplo, então tem aqueles pitches, né, de apresentação, em que a pessoa tem que falar tudo em 5 minutos, né, tem alguns de 2 minutos, e você tem que apresentar toda a sua proposta, que você está trabalhando ali há 5 anos, e num pitch de 2 minutos você tem que apresentar tudo e convencer as pessoas a investirem em você, né. E é realmente isso, essa capacidade de conseguir organizar suas ideias de forma clara, né, de saber comunicar, de saber usar, né, aí um artifício visual, de saber utilizar, a forma de se comunicar e, né, e você se portar também, a gente colocou isso na outra aula, né, como é que vou passar para o outro slide, tá, Edna, que você pediu para eu deixar. Mas essa coisa, assim, né, dos sinais, dos gestos, né, a postura que a gente tem, tudo isso comunica para o outro, né, quem a gente é, qual é a nossa credibilidade, segurança para estar apresentando aí a nossa ideia, a nossa proposta, certo? Então, fiquem atentos a isso e também a esses esquemas de como funciona a comunicação, né? Então, a gente tem que entender o básico ali da comunicação, que é você ter um emissor, um receptor, o canal, né, que é o código, a mensagem que pode ser colocado ali de diversas formas, falada, escrita, gestual, e o que vem junto com isso, né? A questão de ideias, sentimentos, conceitos que estão por trás, mas as pessoas transparecem nas palavras, ou nos gestos, ou na forma, né, de falar, a gente consegue enxergar isso. E preparar vocês, né, para esses desafios de ter que conseguir se comunicar com diferentes pessoas dentro do mercado, né. A gente até falou ali nas aulas sobre essa questão de trabalhar numa multinacional, onde as pessoas têm diferentes culturas e você trabalha com pessoas de diversos países aí numa reunião ao mesmo tempo, pessoas de 5, 6 países. A comunicação, ela tem que funcionar para todo mundo, e todo mundo tem que respeitar culturalmente, né, a forma de se comunicar do outro. Então a gente tem que ter um pensamento bem global em torno da comunicação. Então são 3, né, pontos principais aqui. É enxergar, né, as diferentes formas de comunicação, a comunicação sendo colocada, né, em diferentes contextos, né, como eu falei, se você vai trabalhar com pessoas de outra cultura, os canais que você utiliza, né, a linguagem, e também esses esquemas, né, que
tem relação aí direto com a comunicação, que se vocês forem estudar, né, comunicação em qualquer área, vocês vão encontrar isso, né, essa questão de ter sempre um emissor, um canal, um receptor e assim por diante. E ainda a comunicação que cada vez precisa ser mais clara e mais objetiva. Isso a gente vê, né, mesmo por Twitter, você tem um número certo de caracteres para digitar, né, os pitches de apresentação, como eu falei, e assim por diante, certo? Posso passar só para o último slide, que daí eu acabo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o chat, ver o que vocês estavam comentando. Então, o professor Emanuel estava ali conversando sobre consultoria com o Gilson. Aí eu voltei no slide. O Maurício pediu o e-mail do professor Emanuel. E lembrando que o Maurício é da sua turma, se ele não consegue falar com você, não fale com a gente, né, professor? O Roberto comentou lá que comunicação é importante, né, em qualquer organismo social. A Fernanda falou lá para a Edna, em cima, na parte direita tem uma seta para baixo dentro de um quadrado, que dá para baixar o arquivo. É verdade, eu não nem me atentei que isso estava liberado para vocês. Dependendo da quantidade de estudantes na sala, a gente tem algumas funções, né, ferramentas liberadas na Black e outras não. Hoje acho que está tudo liberado, que nós estamos em tantos. E a Jenny perguntou quais são os 3 conceitos preliminares da comunicação importantes para a compreensão. A gente, né, como eu estava falando, então a gente vai ter em diferentes literaturas aí, né, essas questões de quais são os elementos, né, e por isso que eu coloquei algumas coisas ali para vocês. Então, quando você coloca dessa forma bem direta, Jenny, né, se observar, reter e dialogar, é um pouco de receitas, assim, né, de questão de prova, assim, né, alternativa tal diz isso. Mas, às vezes, não é bem assim, né. Então a gente tem aqui algumas, né, variáveis dessa boa comunicação, né, que é a questão de concisão, clareza, simplicidade, propriedade, né, porque são visões diferentes daquilo que você quer comunicar, mas sim, né, também essa questão do observar, né, de entender o espaço, né, ver como os outros estão se comunicando, trazer isso para você e trazer o diálogo, também é uma visão correta, né, então a gente não vai ter uma única resposta para essa pergunta que você me fez, né, eu trouxe um exemplo, você trouxe outro, ambos, né, corretos, assim como muita gente compreende que todo o esquema, né, da comunicação, ele está dentro disso aqui. É você ter uma emissora e você conseguir um canal e uma forma, né, uma mensagem que o seu receptor entenda. Isso já seria suficiente, né? Então, são várias formas de compreender como a comunicação funciona. Professor Emanuel, o Maurício falou que ele é da turma do professor Gerson, então ele não consegue mandar um fale para você. Sim, tranquilo, professora Ana. Interromper a comunicação. Eu mandei uma mensagem aqui para ele no privado para pegar Então o beleza. contato. E para encerrar aqui, que a gente já passou do nosso horário, falar sobre os desafios da liderança no futuro, né? E a gente elencou alguns aqui, sabendo que, pessoal, esses desafios foram, né, traçados quando a gente estava aí elaborando material e tal, né, conceitos que estão na semana 8, mas esses desafios eles vão mudar o tempo todo, né, então as mudanças dentro dos nossos ambientes aí de trabalho, elas são muito rápidas, são constantes, né, e a gente tem que saber que, né, isso sempre vai estar se modificando. E a gente trouxe coisas que são mais gerais, né, como lidar com diferenças, né, a agilidade de aprendizagem, a inteligência emocional, a questão de tomar decisões rapidamente, ter foco em resultado, foco nas pessoas, trabalhar as habilidades pessoais, né, esse gerenciamento de conflito e também a inovação. E por que que a gente trouxe esses tópicos especificamente? Não porque eles dão resposta a todas, né, as competências da liderança aí para frente, mas porque eles são a base para todo o resto que a gente tem que desenvolver. Então, as competências de liderança de vocês, elas vão estar relacionadas à atuação que vocês têm naquele momento. Então, cada local no qual vocês vão atuar como líder vai demandar de vocês aí,
né, diferentes habilidades, diferentes competências. A nossa matriz aqui, né, do curso, ela é toda por competência, né? Então a gente elabora aí as disciplinas de vocês. Se vocês entrarem lá no plano de ensino, tem lá a competência, o elemento de competência que a gente está trabalhando, porque dentro de um único curso a gente consegue trabalhar inúmeros elementos de competência bem complexos, né? Se vocês forem dar uma lida no plano de ensino, eles são bem complexos mesmo, trazem vários elementos, mas essas dicas aqui são aquela base para tudo, né? Que a gente consegue construir em cima disso, né? Mas sempre fiquem atentos aí ao que o mercado demanda de vocês, ao que a disciplina demanda de vocês, e aqui na PUC a gente deixa bem claro quais são as competências que vocês têm que atingir, que na verdade a gente está desenvolvendo aí junto com vocês. Eu até já cansei, assim, já estou respirando, nossa, como eu falei, né? E é isso, eu acho, pessoal. Professor Emanuel, mais alguma contribuição? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que você mandou super bem, Ana. Tudo Ó, certinho. Acho que a gente conseguiu abordar bastante ponto, né? Conversei com o pessoal que estava com algumas dúvidas ali referentes, né, no privado. Mas seriam esses os pontos, eu acho, né, professora Ana? Acho que assim, a gente já passou bastante dica para quem achava que a gente não ia tratar um pouquinho sobre a E, né? Já serviu como uma revisão e também exatamente. deu uma ajuda ali para a próxima prova que vai ter, né? Da avaliação regular que acontece a partir da semana 9, né? Isso mesmo, pessoal. Já vamos preparando, né? Eu sei que semana de entrega e tal é mais difícil começar a estudar, mas se preparem porque vocês, né, como eu falei, melhor coisa é conseguir ser aprovado já na avaliação regular, para daí não ficar atropelando, né, os estudos de substitutiva com o próximo módulo. Então, se dediquem bastante, contem com a gente aí, ainda nas próximas semanas pelo Fale, podem tirar as dúvidas. E eu acho que essa frase quem deixou foi a professora Tavani para a gente aqui, né? No slide, no último slide, professor. Foi. Tá lá, ó. Leva tempo para se ter sucesso, porque o sucesso é meramente a recompensa natural de se usar o tempo para se fazer bem qualquer coisa. Fechamos aí com as palavras que a professora Tavani trouxe para a gente, certo? Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Valeu aí a pessoal. presença de vocês. E é isso, então. Vou encerrar a gravação aqui. Abraço, professor. Obrigado, E professora Ana. até, Até vamos nos falando mais. durante a semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação.